terremoto na Rússia que colocou o mundo em estado de alerta. Seja muito bem-vinda ao Geo Brasil, Rodrigo Rodrigues. Vamos aos fatos, tá? Isso porque quarta-feira, no dia de hoje, se você entrou na internet ou se você entrou em alguma rede social, com certeza você viu a notícia: terremoto na Rússia. Além do terremoto na Rússia, você também viu a notícia: tsunami na Rússia. Aí na sequência já veio Japão, Filipinas, Havaí, Estados Unidos como um todo, Califórnia. Olha um exemplo interessante. Todo mundo em estado de alerta. E nesse conteúdo aqui eu vou te explicar o que está acontecendo. E também vou te explicar por que você, brasileiro assim como eu, não precisa ter essa preocupação, tá bom? Fica tranquilinho, fica tranquilona e vem com tranquilidade. No final do conteúdo eu saio da frente do quadro para você mandar aquele print maravilhoso, tá? Aqui eu coloquei pra gente, nesse mapa tecnológico em 2D, utilizando inteligência artificial, a minha, tá? Construir esse mapa para você, para a gente analisar com tranquilidade o que está acontecendo, tá bom? Primeiro de tudo, a gente entender que toda essa região aqui compreende o Oceano Pacífico. E aí, quando nós falamos do Brasilzão da Massa, nós estamos falando de um território que compreende ali um litoral de Oceano Atlântico. Então, já para começar, você já fica tranquilão e tranquilona, tá? O terremoto ele foi sentido aqui, no que nós iremos chamar de extremo leste ou extremo oriente da Rússia. Bacana até aí? E aí você vai observar que é muito próximo ali à região da China, do Japão, das Coreias. Então toda essa região aqui passou a ficar em estado de alerta, monitorando, principalmente as agências geológicas que cuidam de toda essa informação e mapeamento, passaram a monitorar as informações do que anda acontecendo. Foi um terremoto de grande magnitude, 8.8 na escala Richter, tá bom? Essa escala vai medir pra gente o grau de destruição que um terremoto ele pode gerar em um determinado território. E é bom a gente entender que ele atingiu não todo o território russo, somente essa região aqui conhecida como a península. Agora vem comigo no meu russo, tá? Kamchatka. Kamchatka. Pegou meu russo? Desculpa, tem um tempão que eu não falo russo, então não estou muito fluido. Legal? Kamchatka. Kamchatka. Nem sei se fala assim, mas tudo bem. Atingiu essa península aqui e ele foi sentido primeiramente, o foco do terremoto, ou chamado hipocentro, área em que ele dá origem, ele ficou a cerca de 20 quilômetros de profundidade. O epicentro, o local onde você sente esse primeiro impacto, que é a área oceânica que foi sentida, mais ou menos a cerca de 100 quilômetros de distância do litoral. Então ele é um terremoto que ele vai se originar ali no fundo do oceano e por isso, consequentemente, ele vai gerar essas grandes ondas que nós conhecemos dentro da geografia como tsunami. E aí, portanto, essa península da Rússia foi atingida por um tsunami com ondas ali que tiveram uma pequena variação de 3 a 4 metros de altura, tá bom? Vale lembrar que toda essa região aqui é uma região conhecida no mundo e pela geografia também como uma região de grande atividade sísmica. Isso porque nós temos muitos limites convergentes, áreas de encontro de placas tectônicas. É importante a gente falar sobre isso, porque essa região que é conhecida como o famoso Círculo de Fogo do Pacífico... Rodrigo, fogo por que tá pegando fogo? Não, porque tem muitas áreas em atividade sísmica, tem muitos pontos quentes, pontos de atividade vulcânica, tem muitos vulcões que entram ou estão em erupção. Então é uma região do mundo conhecida como Círculo de Fogo a partir dessa informação que eu estou te dando. Outro ponto interessante é que ali nós temos uma área de limite convergente. Esse limite convergente você entende que é o contato, o choque entre duas ou mais placas tectônicas. E você sabe, logicamente, quando duas ou mais placas tectônicas se encontram, nós temos
uma grande liberação de energia. E aí você pode ter algumas consequências, como terremoto, tsunami, você também pode ter vulcão entrando em erupção, tá bom? Expelindo lava. Você também pode ter, com o passar do tempo, alguns dobramentos que ocorrem no território, formando, por exemplo, alguns relevos, principalmente montanhosos. As placas tectônicas envolvidas é a placa do Pacífico, que é uma grande placa tectônica, e a placa norte-americana. Lembrando que a placa do Pacífico ela faz um movimento de subducção, ou seja, ela mergulha, ela afunda, enquanto a placa norte-americana ela só ergue, ela cresce, ela aumenta, tá? Então esse é o movimento de subducção. A placa do Pacífico, como é a mais pesada, ela vai mergulhar no fundo. Além disso, nós tivemos o tsunami que eu falei para vocês. O tsunami ele foi sentido já também no Japão, só que com menos impacto, a onda chegando ali a no máximo 1 metro e meio. Até o momento não temos qualquer tipo de registro de vítimas fatais. Temos destruição, sim, destroços, todo um prejuízo causado em algumas cidades, então permanece ainda esse estado de alerta. Falando em estado de alerta, o Japão, essa região está em estado de alerta. Estados Unidos, ali Califórnia, mais ou menos aqui assim, foi emitido um sinal de alerta de tsunami. Filipinas, Colômbia, no Peru, ou seja, países até da América do Sul que estão ali na região envolvendo o Oceano Pacífico também estão em alerta para tsunami. É bom a gente lembrar que esse é um dos maiores tsunamis, aliás, um dos maiores terremotos dentro da escala Richter registrado até hoje na história do mundo, estando ali em 6º lugar. O primeiro foi no Chile, com 9,5 na década de 50, se não me falha a memória. Rodrigo, e por que no Brasil está tranquilão? Não preciso me preocupar com isso. O Brasil está no centro ou no meio de uma grande placa tectônica, que é a placa sul-americana. Ou seja, quando você pensa que você está no centro, fica muito mais tranquilo, porque os fenômenos, principalmente esse fenômeno de encontro de placas, terremoto e por aí vai, ele se dá principalmente nos limites das bordas. O Brasil está no centro de uma placa tectônica, então tá tudo paz, tá tudo tranquilo, mó tranquilidade, mó paz, mó serenidade, é nóis, você não precisa se preocupar com esse pequeno probleminha da natureza. Logicamente, tivemos ao longo da história do Brasil alguns tremores, teve gente que chamou de terremoto e tudo mais, mas nada que venha a prejudicar, acabar, destruir uma cidade ou provocar um estado de calamidade pública por um terremoto, por um exemplo. Então, temos muitos problemas para administrar e essa questão do terremoto não é um problema, tá? Deixa eu chegar para cá para você mandar aquele print teu maravilhoso, saboroso, aquele print de respeito e para você agora pegar também esse link e compartilhar em outros grupos no WhatsApp para a galera que gosta de entender mais sobre geografia, geopolítica e atualidade, tá? Voltei de recesso, tem uma semaninha e hoje já estou aqui produzindo esse conteúdo em exclusividade para você. Agora, se você é professor assim como eu, tem um convite, dá uma olhada na descrição desse vídeo, tem o GEO Brasil Professores, lá você vai encontrar aulas prontas, gravadas para o ensino fundamental. 6º, 7º, 8º e também o 9º ano. Está com preço muito camarada, mega acessível. Clica aqui que o link está na descrição e aí você escolhe. Ah, Rodrigo, eu quero comprar o 6º. Não, só o 7º, só o 8º. Rodrigo, eu quero o combo. Tem desconto? Comprando das 4 séries, 6º, 7º, 8º e 9º, tem um descontaço para você. Dá uma olhada aqui, GEO Brasil Professores, a sua maior comunidade de professores. Aliás, a maior comunidade de professores de geografia do Brasil. No mais, deixa o teu comentário aí. O que você achou? Você acha que, de fato, essa questão do tsunami deve preocupar todos os países do Pacífico nesse exato momento? Deixa teu comentário, ele é importante demais aqui para o nosso canal. No mais, eu fico por aqui. Um beijo no teu coração, eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!